Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula tratando aqui de Imposto de Renda à Pessoa Física 2026 no calendário 2025. Vamos falar hoje sobre a ficha doações efetuadas e também sobre as doações diretamente na declaração. Vamos entender a diferença entre elas e como você pode aproveitar as doações que você fez, para quem você teve que ter doado para aproveitar. E se você quiser doar diretamente na declaração, você vai entender nesse vídeo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações também. Eu peço aí que você curta esse vídeo. Se você tiver dúvidas sobre imposto de renda, você pode colocar aí nos comentários. A gente vai responder na medida do possível, por ordem de colocação. E quem for membro do canal tem as suas dúvidas respondidas de forma mais rápida. Vamos então falar sobre a ficha doações efetuadas. Então você vai preencher essa ficha relacionando todas as doações que você efetuou pelo titular e também pelos dependentes relacionados na ficha dependentes. Então, você precisa ter relacionados os dependentes primeiro, antes, né? Sem prejuízo da opção pela forma de tributação utilizada, seja por deduções legais ou por desconto simplificado. Então você pode lançar as doações independente do tipo de dedução que você escolher aqui. As doações efetuadas. Nós temos as doações diretamente na declaração. Vamos falar primeiro das doações efetuadas. Então, as doações efetuadas, você vai clicar em novo, e aí você vai colocar suas doações que você efetuou em 2025. Se você optar pelo modelo completo, que é por deduções legais, você pode deduzir essas doações. Já no modelo simplificado, a Receita já aplica um desconto de padrão, né, de 20%. Então você não vai conseguir abater as doações no modelo simplificado, mas no modelo completo sim. Então veja, nós temos esses códigos aqui, doações, 40, doações em 2025, Estatuto da Criança e Adolescente, 41, incentivo à cultura, 42, atividade audiovisual, 43, ao desporto, 44, doações em 2025, fundos controlados pelos conselhos da pessoa idosa, 45 aqui, ao PRONAS, que é a pessoa com deficiência, 46, ao PRONON, que é a oncológica, 47, apoio direto a projetos que estimulem a cadeia produtiva da reciclagem. Então, esse aqui é um código novo, esse 47. Aí nós temos doações em espécie, doações de bens direitos e outras. São esses os códigos. Qual que é o limite, né, de você ter doado para essas entidades? Então, o limite é de 6% do imposto devido. Então, você tem imposto devido, suponhamos, de 100 mil. Quanto que você poderia ter doado? 6 mil reais, 6%. Aí você doou para vários institutos, ele vai somar, vai verificar se deu 6% ou não. Então esse é o limite. Suponhamos que então eu tenha doado aqui o Estatuto da Criança e Adolescente. Então veja, neste item somente devem ser informadas as contribuições efetuadas diretamente aos fundos controlados pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, seja nacional, distrital, estadual ou municipal, em 2025. Então você clicar em OK. Então você coloca o CNPJ, o nome e o valor pago. Suponhamos que eu tenho aqui pago R$1.000 de doação. Então ele vai fazer o cálculo, ó, e vai trazer para você quanto que você tem de dedução. Ele faz o cálculo dos 6%. Então veja, Estatuto da Criança e Adolescente, R$1.000, valor passível, 916. Conforme os seus rendimentos tributados, você só tem R$916 para doar. Então você vai conseguir abater apenas esse limite aqui, 916. O próprio programa ele já faz o cálculo. Se eu tivesse colocado outros valores em outros tipos, ele teria feito também essa soma. Veja que o PRONAS e o PRONON ele fica em campos separados. Porque o PRONAS você pode doar 1%. E o PRONON também 1%. Então, ele vai ficar em campos separados aqui. Vamos colocar aqui o PRONON, por exemplo, para você ver. Vamos clicar em novo, vamos pegar o PRONON aqui, PRONAS pode ser. Vamos colocar aqui R$500. Veja, ele fez o cálculo, então eu estou conseguindo doar 916 aqui para esses institutos e para o PRONON 152,83. PRONAS na verdade, né? 152,83. Vamos colocar mais um aqui, que seria ao PRONON. Vamos colocar R$500 também, para você ver como que fica o cálculo. Então, eu consigo doar mais 1% para o PRONON, que é 152,83, conforme meus rendimentos aqui, né? Cada um vai variar. Então, veja, aqui é 6% e eu consigo doar mais 1% ao PRONON e PRONAS. Veja, eu tenho que ter doado em 2025
para essas entidades que estão vinculadas a esses programas, não é qualquer entidade. Eu não posso chegar ali numa entidade beneficente, fazer a doação e querer depois jogar aqui com o imposto. Não vai funcionar. Tem que ser para os programas oficiais de doações. Então essas são as doações. Eu tenho aqui doações para outras pessoas. Ó, doações em espécie, posso doar em dinheiro. Eu coloco o CPF donatário, o nome donatário e o valor, se eu doei em espécie. Se eu fiz a doação de bens e direitos, ó, CPF donatário, o nome e o valor. Então suponhamos que eu fiz uma doação de um veículo, custou lá 20 mil reais, né? O valor do veículo está sendo lançado. Aí eu tenho que colocar o CPF de quem recebeu o veículo. E a pessoa que recebeu o bem vai ter que colocar lá como uma doação recebida, que é um rendimento isento, não tributável. Então, eu vou lançar aqui aquele valor. Para quem recebeu o bem como doação, onde que ele vai vir? Vai vir aqui, ó, rendimentos isentos não tributáveis, novo. Nós vamos ter aqui, ó, vamos encontrar o item de doação, que é o 14, ó, transferências patrimoniais, doações e heranças. Então, aqui, que você que recebeu a doação, vai colocar aqui, ó, os seus dados e quem foi o doador, CPF do doador, quem entregou o bem para você. Né? Você vai colocar os mesmos 20 mil aqui, se fosse o nosso exemplo. Né? Então, essa é a ficha doações efetuadas. Doações diretamente na declaração. Então, aqui ó, você tem efetuado doações de incentivo ao calendário 2025, preencha a ficha de doações efetuadas. Essa aqui é para você doar agora na declaração. Se você nunca doou lá, mas eu quero fazer a doação. Então, veja, serão gerados DARFs com o CNPJ de cada fundo que você escolher nas doações. Então, eu posso doar diretamente para criança, adolescente ou pessoa idosa. Vamos clicar aqui em novo. Lembrando aqui que o limite é de 3%. O limite do imposto doado diretamente na declaração. Então, suponhamos que eu escolhi aqui nacional. Eu vou doar para esse fundo, veja que ele já traz preenchido o CNPJ. Quero fazer a doação para um fundo estadual da criança e adolescente. Aí eu escolho o estado. Aí eu quero fazer uma doação para o fundo municipal. Eu escolho o estado e o município. Valor. Veja que eu não tenho nenhum valor disponível para doação. Por que eu não tenho? Porque eu já coloquei os valores lá nas doações efetuadas. Daí meu limite já passou, né, dos 6%. Então eu tenho que vir aqui, vou excluir esses limites aqui, essas doações, só para a gente ver lá como que vai funcionar. Eu escolhi os R$1.000, venho doações diretamente na declaração. Agora eu tenho quanto disponível? R$ 458,49. O que é esse valor? Então esse valor é o valor que sobrou das minhas doações anteriores. Veja que eu ainda tenho doações efetuadas lá, que eu fiz 1% para cada um, né? Então eu vou apagar isso aqui, que você vai ver que vai ter o total lá disponível depois. Então, ok, não fiz nenhuma doação em 2025. Eu quero doar diretamente na declaração. Vou doar para essa entidade municipal. Eu tenho R$ 458,49 para doar, que é o limite aqui que a gente tem para doar diretamente na declaração. Também pode ser para o fundo, suponhamos que eu doei aqui R$200. Agora sobrou 258. Então posso vir aqui, pessoa idosa, novo, para qual fundo municipal? Vou escolher o estado, vou colocar o restante. Veja que eu tenho 458,49 para doar para esse fundo. Então vou fazer o valor total da doação. E adolescente eu tenho ainda para doar? Tenho mais 258,49. Então veja que eu tenho esse valor ainda para doar aqui para outro fundo. Suponhamos que eu quero fazer uma outra doação aqui para outro estadual, né? O fundo estadual. Você escolhe aí o estado que você queira doar e pode doar para outro fundo estadual. Então tá aí, ó, fiz 2 doações para criança e adolescente e uma doação para pessoa idosa. Esse valor, onde que vai aparecer para mim pagar? Quando eu enviar a declaração, eu vou vir aqui, ó, declaração, imprimir. Aí você vai imprimir o quê? Os DARFs de doação, ó, diretamente na declaração. Para o ECA. Então vai estar aqui, ó. Eu não preenchi todos os campos, né, por isso que ele não está conseguindo gerar. Mas eu vou ter que gerar o DARF. Ok?
Eu gero o DARF, ó, do ECA e da pessoa idosa. E aí o que acontece? Eu vou ter que pagar esse DARF. Esse valor que eu lancei aqui, ele diminuiu do meu imposto a pagar aqui. Então, eu vou apagar R$200, vou apagar aqui. Ó. Veja que vai aumentar o meu imposto a pagar aqui. Foi 7.053. Então, quando eu faço uma doação diretamente da declaração, o que acontece? Em vez de eu pagar o imposto aqui, que eu tenho a pagar, ó, 7.000 e pouco, eu pago o DARF da doação. E aí vai diminuir desse imposto a pagar. Ah, mas eu tenho imposto a restituir. Então, quando eu faço uma doação aqui, nesse valor, o que acontece no imposto a restituir? Ele vai aumentar, porque eu doei o valor. Então, em vez, suponhamos que eu tenho aqui 5.000 de imposto a restituir. Eu fiz uma doação de R$200, vai para 5.200. Eu vou restituir aquele valor. Então, quando eu faço o pagamento do DARF, só estou antecipando o valor que vou restituir depois, ou estou pagando a menos o meu imposto a pagar aqui, que eu teria que pagar, porque eu já paguei na doação. Então é interessante que você faça essa doação. Se eu vim aqui, ó, na parte de resumo da declaração, cálculo do imposto, então, ó, imposto devido a 15.283,16, dedução de incentivo, que é as doações. Então, quanto que eu fiquei de imposto a pagar? Esse valor aqui. Então, por isso que, como eu já paguei um valor, né, eu tenho só essa diferença, nesse exemplo aqui desses dados. Então, funciona dessa forma. Doações efetuadas em 2025 para aqueles fundos específicos, para outras pessoas físicas, seja de dinheiro ou de bens, você vai lançar aqui. Lembrando, a pessoa que recebeu os bens de doação tem que lançar a doação recebida lá na ficha rendimentos isentos não tributáveis. Doações diretamente na declaração. Ele vai calcular o limite. Se eu não tenho nada lançado aqui em doações efetuadas, o que acontece? Vai ter o limite total para mim doar diretamente na declaração. Aí eu escolho se eu quero doar para criança, adolescente ou pessoa idosa. Escolho para qual local eu quero fazer a doação, para nacional, estadual, municipal. Faço a doação aqui, já vai calculado quanto você pode doar, já vai ter calculado. Você vai lá, paga o DARF da doação. Paga o DARF da doação. Esse valor que você pagou, ele vai diminuir do seu imposto a pagar, total aqui, ou ele vai aumentar seu imposto a restituir, caso você tenha imposto a restituir, e aí você vai receber de volta essa doação. De qualquer forma, você não está doando do seu próprio dinheiro, você está doando do dinheiro que você vai pagar para a Receita. Então, em vez de você pagar para a Receita, você faz a doação. Em vez de você receber um valor menor, você vai receber um valor maior na restituição, caso você tenha imposto a restituir, somando aquele valor que você doou. Então, você acaba não tirando do próprio bolso essa doação. Você acaba tirando do imposto governamental. Então, por isso que é interessante fazer a doação diretamente na declaração. Ok, pessoal? Então, essas são as informações dessas duas fichas, doações diretamente na declaração. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Agradeço a todos pela atenção. Um abraço. Até a próxima.